A Ele toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Adoração ao Senhor, somente a Ele. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. A sua palavra é poderosa, é maravilhosa sobre as nossas vidas. Aleluia. Que alegria estar com os irmãos esta manhã. Aleluia, graças a Deus. Estou fazendo as contas aqui, até 13h tem tempo para a gente falar. Oh, glória, aleluia. Amém, pastor? Aleluia, não falou amém, mas falou aleluia. Deus seja louvado, aleluia, glória a Deus. Que maravilha, graças ao Senhor. É um privilégio estar com os irmãos esta manhã, falando da palavra do Senhor, aleluia. Tem um coffee break aí no meio, né? Mas a gente pode até deixar para lá esse coffee break aí, né? Nós comemos a palavra do Senhor, glória a Deus, aleluia. Que bênção. Vamos abrir a palavra do Senhor num texto que vocês já conhecem e que foi citado pelos irmãos aqui que me antecederam. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Nós vamos começar lendo no verso de número 19 e irá até o verso de número 34. Mateus 6, 19 ao 34. Aleluia, glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com o que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, o Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal.
Amém, aleluia, que palavra maravilhosa. Glória a Deus, vamos orar mais uma vez, curve a sua cabeça. Graças te damos, Senhor, pela leitura da Tua palavra esta manhã. Tua palavra é poderosa, Tua palavra é eficaz, Tua palavra é que nos atinge, Tua palavra nos modifica, nos transforma, Tua palavra nos renova, Tua palavra nos fortalece, Tua palavra nos vivifica, Tua palavra nos orienta, Tua palavra nos limpa, Tua palavra nos dá a direção, Tua palavra nos dá a Tua presença. O Senhor é a Tua palavra e nós te louvamos, Senhor, te louvamos esta manhã e pedimos em nome de Jesus que o Senhor se manifeste em nosso meio, também na pregação da Tua palavra, e que tudo seja para a honra, para a glória e para o louvor do Senhor somente, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, o nosso tema nesta conferência é prioridade. Prioridade. Temos o texto básico aqui esta manhã, que fala sobre a necessidade de prioridade. E eu gostaria de começar com uma pergunta: por que priorizar? Por que devemos priorizar? Esta pergunta eu creio ser absolutamente importante, porque se não sabemos por que temos que priorizar, então não entraremos no processo de priorizar corretamente. Então precisamos responder a esta pergunta: por que priorizar? Eu diria esta manhã, devemos priorizar porque o mundo jaz no maligno. Em primeira carta de João, capítulo 5, verso 19, o texto nos diz que o mundo jaz no maligno. Então, se este sistema no qual estamos vivendo está no maligno, e este sistema, e este maligno, elaborou, arquitetou um sistema para manter as pessoas ocupadas em uma engrenagem. E essa engrenagem não lhes permite utilizar o pouco tempo que têm para viver naquilo que Deus deseja que elas vivam. Todos nós temos um tempo para viver. Todos nós temos um tempo, e diga-se de passagem, é um tempo muito curto. Quando você percebe, os cabelos já estão caindo, os que não caem ficam brancos, as rugas vão aparecendo, os filhos vão crescendo, vão casando, vão saindo de casa, os netos vão chegando, e a vida vai passando. Então, o maligno arquitetou, engendrou um sistema para manter as pessoas em uma engrenagem. E esta engrenagem tem um propósito. O propósito é roubar o seu pouco tempo de vida, para que você gaste todo o seu tempo com aquilo que não é prioridade. Que você passe a sua vida, gaste a sua vida inteira com aquilo que é supérfluo perto da prioridade que nós temos. Há um poder por detrás desta engrenagem que movimenta a vida da sociedade.
E este poder busca, e muitas vezes ele tem êxito, em enganar as pessoas. Por isso o texto bíblico diz de Satanás que os enganava. Ele é especialista em enganar as pessoas. E não tente disputar com ele intelectualmente. Não tente se sair bem numa disputa com ele intelectualmente, porque ele veio de uma outra realidade superior. Ele veio da presença de Deus nos céus, onde ele habitou, e ele vive com o homem na terra há milhares de anos. Então o teu conhecimento, o meu conhecimento, não seriam suficientes para disputar com Satanás em relação às coisas que ele tenta nos enganar. Por isso nós necessitamos da presença do Senhor, da sabedoria do alto, da graça do Espírito Santo, para que nós possamos vencer as obras de Satanás. Aleluia. Precisamos. Mas muita gente, a grande maioria, está absolutamente enganada. Pessoas pensam que estão no caminho certo. Elas levam as suas vidas, correm o dia inteiro, correm atrás do pão, para trazer o pão dentro de casa. Elas se esforçam para ser bons pais, boas mães, bons filhos, bons maridos, boas esposas. Elas se esforçam para ser bons membros da igreja, bons líderes, mas muitas vezes acabam priorizando o que não deveria. Por isso precisamos aprender a priorizar. Por quê? Porque há forças contrárias para que isso não aconteça. E o inimigo, ele é muito astuto. Ele não vai chegar para um membro da igreja e dizer: não gaste o seu tempo com drogas, com bebida, com outras coisas. Ele não vai falar isso. Ele vai colocar coisas boas para que você gaste o seu tempo, mas que não são a prioridade. Isso é muito importante pensarmos. Há forças contrárias que não querem que a gente priorize o que devemos priorizar. Então, por que precisamos priorizar? Porque o mundo jaz no maligno, e há forças contrárias que lutam para que não priorizemos. Preste atenção. Na sexta para o sábado, eu estava dormindo, logo de manhã, e a gente sabe quando vem as lutas espirituais. E eu entendi que muito provavelmente era porque iríamos estar nesta conferência. E eu sonhei que estava dormindo e sonhei que estava deitado. E que de repente eu vi um vulto que veio, e ele veio para o meu lado com toda a violência. E eu estava no sonho, eu estava deitado, e ele veio para cima de mim. Eu entendi que eram as forças de Satanás, porque ele não quer que você saiba da verdade, ele não quer que você priorize. E no sonho eu comecei a repreendê-lo em nome de Jesus, e travou-se uma batalha, e de repente eu acordei repreendendo e falando em línguas, e o Senhor estava me dando a vitória sobre isso, para a glória e honra e louvor do nome dele. Aleluia. Ah, sim, há forças contrárias. Mas eu quero fazer mais duas perguntas. E as duas próximas perguntas vão nortear tanto esta mensagem agora, como a próxima mensagem, se Deus permitir. As duas perguntas são: como priorizar? Já que sabemos por que priorizar, nós temos que saber como priorizar e saber o que priorizar. Não adianta saber por que temos que priorizar,
se não sabemos como priorizar. Não adianta saber como priorizar, se não sabemos o que devemos priorizar. Então, esta mensagem se dedicará a responder estas duas perguntas e também a próxima mensagem. Vamos começar com o como. Como priorizar? Irmãos, eu acredito que priorizar é uma questão de escolha e decisão. Preste atenção nisso. Priorizar é uma questão de escolha e decisão. Escolha e decisão. Você e eu escolhemos. É o que lemos hoje: não ajunteis tesouros na terra. Há uma ordem para que você escolha obedecer esta ordem. É o texto que lemos: mas ajuntai tesouros no céu. É uma ordem para que você escolha ajuntar tesouros no céu. Não andeis, pois, inquietos. É uma ordem para que você não seja inquieto. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. É uma ordem que você precisa escolher obedecer. Priorizar é uma questão de decisão, de escolha, de atitude. Precisamos escolher. E mesmo quando não escolhemos, já estamos fazendo uma escolha. Não temos saída. Ou escolhemos, ou as escolhas escolhem por nós. Então devemos escolher. A escolha é nossa, totalmente nossa. Ninguém pode fazer esta escolha por nós. Cada um de nós individualmente. O marido não pode escolher pela esposa, a esposa não pode escolher pelo marido, o pai não pode escolher pelo filho, o filho não pode escolher pelo pai, o pastor não pode escolher pela igreja, a igreja não pode escolher pelo pastor. Cada um tem a sua escolha, e isso é de nossa inteira responsabilidade. Você faz escolhas na vida. Do momento em que você acorda, até o momento em que você vai dormir, você faz escolhas durante o dia, dentro da realidade de cada um, mas todos fazem as suas escolhas. Mas preste atenção, a escolha exige sempre largar algo para trás. A escolha exige o deixar para receber. Deixar para receber. Quando você escolhe, você está escolhendo por um e largando o outro. Não tem como escolher e manter tudo. Você precisa escolher, você precisa deixar algumas coisas, largar outras coisas. Priorizar significa que eu e você teremos que deixar muitas coisas para trás. Não dá para priorizar se eu não estiver disposto a perder. O Murilo citou o texto ontem, quando Jesus disse: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por mim, achá-la-á. Então você tem que escolher entre viver a sua vida segundo os padrões da sociedade e então a perderá, ou tem que escolher em morrer para a sociedade, perder a vida para a sociedade, e assim vai achá-la no Senhor. Aleluia. A escolha é sua. A escolha é sua. Há uma competitividade em nosso coração, sempre pelo primeiro lugar. Há uma competitividade. O nosso coração é palco de competições. Sempre há competições. O que ocupa o primeiro lugar em nossa vida? O que ocupa? Precisamos escolher qual vai ocupar o primeiro lugar. Então, priorizar é uma questão de escolha. Segundo, priorizar também é uma questão de vontade. Não é só escolha,
é vontade. O texto que lemos diz, porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Onde estiver o vosso tesouro, ali estará o coração, a sua vontade, o seu desejo. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar, vontade, desejo, um, e amar, vontade, desejo, outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Priorizar envolve o coração, priorizar envolve desejos. A pergunta esta manhã é: temos vontade realmente? Já perceberam que Deus muitas vezes não responde às nossas orações imediatamente? Já perceberam isso? A gente ora e tem coisa, estamos orando por um avivamento. Há quanto tempo estamos orando? Há anos estamos orando por um avivamento. Não chegou ainda este avivamento e Deus está trabalhando conosco. E por que Deus muitas vezes não responde imediatamente? Bom, talvez teríamos várias questões aqui para analisar, mas sem dúvida, uma delas é que Deus está perguntando ao nosso coração: o quanto você realmente quer isso? O quanto você realmente quer um avivamento? O quanto você realmente quer o poder de Deus sobre a sua vida? O quanto você realmente quer que o Senhor seja Senhor do teu coração, da tua alma, da tua vida? O quanto você realmente quer se libertar das cadeias nas quais a sua alma está presa? O quanto você realmente quer tocar nas realidades celestiais do Senhor? O quanto você quer? Você tem que responder esta pergunta, dizer: eu quero, Senhor, aleluia, eu quero. Jesus fez a parábola daquela mulher que importunava o juiz. O quanto você realmente quer? O quanto você quer? Temos vontade? Realmente queremos? Porque escolhas não são fáceis. Significa se deixar de lado muitas coisas apetitosas à nossa alma. Se realmente queremos, priorizamos. De uma forma ou de outra, priorizamos o que realmente queremos. Priorizamos. As pessoas priorizam o que querem. Priorizam. Talvez as pessoas não tenham muita paciência de ficar em um culto com ar-condicionado fechado, ouvindo a palavra de Deus por 1 hora, por 2 horas, é uma dor de cabeça. Mas outros priorizam sair daqui e ir para um estádio de futebol, debaixo do sol, debaixo da chuva, ficar ali sem água para tomar, numa gritaria terrível, ouvindo barulhos o tempo todo, gente gritando e pulando para lá e para cá, um sol escaldante, um calor terrível. A gente escolhe o que a gente quer para a nossa vida. Aquilo que a gente quer, a gente prioriza, com certeza. Com certeza. Ninguém pode te barrar, preste atenção. Se você quiser realmente, ninguém poderá barrar a tua vida, nem o inferno, nem Satanás pode barrar a tua vida, porque Cristo te deu poder para pisar serpentes e escorpiões, em nome dele, aleluia. E o Satanás não poderá barrar a sua vida, ele já está destruído, em nome de Jesus, aleluia. Louvado seja o Senhor. Ninguém poderá barrar você, ninguém. Não vem tirar foto para fazer figurinha, não. Um homem queria muito ver a Jesus e venceu as barreiras, subindo em uma árvore e expondo-se diante da multidão. Uma mulher queria uma cura e venceu os preconceitos, as barreiras e os medos e tocou nas vestes de Jesus. Homens desejaram e por isso alcançaram. Prioridade é uma questão de escolhas. Prioridade é uma questão de
vontades e desejos. Mas além disso, não basta só a escolha, não basta só a vontade e o desejo. Prioridade também é uma questão de disciplina e esforço. Disciplina e esforço. Quem quer emagrecer sabe o quanto de disciplina e esforço precisa fazer. Os homens estão inventando coisa, aplica um negocinho ali, já emagrece. Sei lá até onde vai isso, mas como é difícil emagrecer. Como é difícil ficar em forma, numa academia, assim igual o Murilo em forma. Como é difícil ficar em forma numa academia. Tem esforço todos os dias, tem pesos para levantar, tem que sair de casa e ir para a academia. Às vezes a gente compra os aparelhos e põe em casa, mas aí tem que subir nos aparelhos, é uma complicação subir. A gente olha, uma vez eu comprei um aparelho de fazer exercício e fiquei tão feliz quando chegou aquele aparelho. Aquele era o meu aparelho, o meu aparelho de ficar em forma. Eu montei, demorou muito para montar, eu consegui montar aquele aparelho. Tinha 328.469 parafusos e eu coloquei aquele aparelho. E quando eu coloquei, e depois de eu montar, eu olhei para ele e pensei, já estou muito cansado para fazer, agora não dá. E aí foi ficando em casa, e eu fui fazendo de vez em quando aquele aparelho, mas cansava demais. E de repente ele começou a virar um cabide. E aí veio a minha sogra olhou e disse, mas eu quero esse aparelho para mim. E ela começou a me perturbar. Leva o aparelho para você, vai virar cabide na tua casa. E o aparelho está lá, cabide na casa dela. Como é difícil. Priorizar envolve esforço. Envolve disciplina. Quando priorizamos, nos empenhamos em disciplina e esforço. Não andeis ansiosos quanto à vossa vida. Isso é uma disciplina. Porque a ansiedade toda hora bate no meu coração. Esforçai-vos, diz o texto de Lucas, capítulo 13, verso 24. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Esforço sim. A força. O reino de Deus é tomado à força. Quem prioriza exerce disciplina. Quem prioriza exerce esforço. Por quê? Porque não é habitual para nós priorizarmos o certo. Não é habitual. Por causa do pecado, não é natural em nós priorizarmos o correto por causa do pecado. Então precisamos exercer a disciplina e o esforço. É uma luta violenta contra nós mesmos, contra os desejos, porque naturalmente, a natureza nos mostra isso. A própria natureza é uma metáfora da vida humana. Se você larga um terreno sem carpir, o que acontece com ele? No outro dia tem uma horta lá, daqui a um mês tem pés de mamão, tem parreiras de uva. Não, o que vai ter lá? Mato. Porque naturalmente crescem os matos. Naturalmente vem insetos, vem bichos peçonhentos. A prefeitura tem que te multar para você limpar lá o terreno, porque naturalmente, e assim a vida do homem. Naturalmente a gente enche de mato dentro de nós, a gente enche de coisas que não devemos, a gente enche de parasitas, a gente se enche de doenças, a gente se enche de coisas que sugam a nossa força espiritual, naturalmente. Então é uma luta, precisa haver disciplina e esforço, precisamos exercer isso. Além disso, glória a Deus, o irmão está apanhando, glória a Deus. Além disso, precisamos priorizar. Priorizar envolve também uma batalha espiritual, preste atenção nisso. Priorizar é uma batalha espiritual. Por isso não é simples, por isso não é assim, eu vou priorizando aqui, eu priorizei aqui, não é assim. Priorizar é uma batalha espiritual. O texto que lemos fala sobre mamon. Mamon é uma palavra aramaica que significa riquezas.
Mas no verso 24 Jesus diz: não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon aqui é tratado como uma entidade, como um espírito que busca devoção, que reivindica a lealdade que pertence somente ao Senhor. Então Mamon agora se personifica, não é simplesmente mais o dinheiro, se personifica numa entidade, uma entidade demoníaca, que exige adoração, que exige lealdade para si mesmo. Ele é colocado como um Deus aqui, porque está na posição de ser servido em oposição a Deus. Então não podeis servir a Deus e a Mamon. Ele está numa posição de Deus neste momento. Então há uma luta espiritual muito grande por ocasião da vida cristã. E para priorizar, você precisa enfrentar uma batalha espiritual. Paulo diz isso em Efésios capítulo 6, verso 12 e verso 13, pelo Espírito ele diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue. Preste atenção, o teu problema não é o irmão que está ao teu lado, o teu problema não é a igreja, o teu problema não é tua esposa, teu problema não é teu marido, teu problema não são teus filhos. Não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra o príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Aleluia! Tomai toda a armadura de Deus, o capacete da salvação, a espada do Espírito, o cinturão da verdade, a couraça da justiça, calçando os pés na preparação do evangelho da paz. Toda a armadura de Deus precisa estar em você, para que você possa resistir às obras de Satanás, para que você possa batalhar e lutar, e consiga priorizar aquilo que realmente é necessário. Aleluia! Está enfrentando luta aí? Você não é o único. Tem dificuldade de priorizar? Você não é o único. Porque priorizar então é uma questão de escolha e decisão. Priorizar é uma questão de vontade. Priorizar é uma questão de disciplina e esforço. Priorizar é uma questão de batalha espiritual. Então, agora que respondemos como priorizar, vamos responder o que priorizar. Prioridade. O que priorizar? O que devemos priorizar? Meu entendimento é de que precisamos priorizar o reino de Deus e a sua justiça. Por isso Jesus diz: buscai primeiro priorizar o reino de Deus e a sua justiça. O verso 33 que lemos diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então eu preciso escolher, decidir pelo reino de Deus. Eu preciso desejar o reino de Deus. Eu preciso disciplina e esforço em relação à vida no reino de Deus. E eu preciso enfrentar uma batalha espiritual em relação ao reino de Deus. Então, já que sabemos que a prioridade é o reino de Deus e sua justiça, vamos pensar um pouquinho sobre o que é o reino de Deus, porque quando lemos isso, o reino de Deus é uma palavra tão comum para nós, mas nem sempre nós paramos para pensar o que é o reino de Deus e a sua justiça. Buscai primeiro o reino de Deus, mas o que é? O que é o reino de Deus? Primeiro,
O reino de Deus é o governo de Deus. Preste atenção, é o governo de Deus. Então sua vida pode estar somente debaixo de dois governos neste mundo, dois reinos. Ou você está no reino da luz, e portanto o reino de Deus, ou você está no reino das trevas, e portanto sobre o governo de Satanás. Colossenses capítulo 1, verso 13 e verso 14 diz: o qual nos tirou, preste atenção, nos tirou da potestade das trevas. Jesus nos tirou da potestade das trevas, aleluia, e nos transportou para o seu reino do Filho do seu amor, aleluia, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Nós fomos remidos, Cristo pagou o nosso preço, nos resgatou pelo seu sangue e perdoou aquilo que o sangue de bodes e ovelhas não podia fazer, porque todos os anos se faziam repetidamente os sacrifícios na antiga aliança, mas o sangue de bodes e carneiros não podia mudar a realidade existencial de um coração, e eles então eram feitos continuamente, porque novamente eu oferecia um carneiro, oferecia um bode, e daqui a pouco eu estava pecando novamente, e daqui a pouco eu estava vivendo no pecado novamente, e aquilo era uma escravidão, porque aquilo na realidade era uma representação apenas, era uma metáfora do que aconteceria um dia. Mas quando veio o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele desceu sobre a terra, aleluia, e o seu sangue foi derramado naquela cruz. Então ele nos purificou de todo o pecado, ele renovou a nossa vida, ele transformou a nossa alma, ele mudou a nossa essência e nos tornamos celestiais, aleluia. A igreja é celestial, aleluia. Vão orando pela minha voz, tem que pregar 3 vezes hoje, 2 aqui e 1 lá, aleluia. A igreja é celestial, ela é governada não por homens. Tem pastores que acham que a igreja é governada por eles. Não entendeu a igreja, não entendeu nada da igreja. Tem gente que acha que a igreja é ajuntamento de pessoas, não entendeu nada da igreja. Tem gente que acha que a igreja é ministérios, é grupos disso, grupo daquilo, grupo do outro, pode até ter isso, e não ser a igreja, não entendeu nada da igreja, porque qualquer um pode se reunir, qualquer grupo pode se congregar, qualquer grupo pode ser muito bem organizado, qualquer grupo pode ter milhares de tarefas, milhares de ministérios, qualquer grupo pode fazer ajuntamento de pessoas, qualquer grupo pode trabalhar decentemente fazendo coisas e ajudando pessoas e ainda não ser a igreja. A igreja é um grupo de pessoas que foram transformadas, que foram arrancadas do reino das trevas e plantadas no reino da luz, e agora foram transformadas de dentro para fora numa nova criatura. A igreja não é mais terrena, é um povo que saiu da terra e está no céu, porque Jesus disse: vós não sois deste mundo, assim como eu deste mundo não sou. A igreja é celestial, aleluia. Por isso Paulo diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus, aleluia. Você está sentado no céu, a igreja é celestial. Eu com os meus sonhos, esses dias tive um sonho, novamente, espero não ser enviado ao Egito. Tive um sonho, mas não era um sonho. As coisas espirituais são superiores à nossa capacidade de compreensão natural. Estava novamente deitado na minha cama, e era um sonho, mas não era um sonho, que eu estava plenamente consciente de que eu estava deitado e que eu estava dormindo, mas eu já não estava dormindo. E de repente no meu espírito, eu não sei explicar essa experiência, as coisas de Deus. Paulo diz: subi até o 3º céu, vi coisas inefáveis. Eu estou muito longe de Paulo para subir até o 3º céu, mas aqui na cama mesmo, eu ouvi algumas coisas que eu não sei explicar. Eu sei que naquele momento,
Eu estava ali, e eu vi no Espírito, não vi com os meus olhos, não vi na minha mente, eu vi no Espírito que existia uma multidão imensa, imensa, imensa de branco, e essa multidão cantava juntamente com os anjos, e na minha consciência, a gente cantava, era diretamente, era exclusivamente para Jesus, Ele estava ali, e aquilo direcionava para Ele, e eu deitado, eu dizia, eu tenho que levantar, porque essa canção é maravilhosa, eu tenho que escrever essa canção num papel, para eu não esquecer quando eu acordar, mas eu dizia, mas como que eu vou escrever a letra, e eu não sei escrever a música, eu não vou saber a melodia, e a letra era maravilhosa, e aí de repente eu estava nessa luta, e aí eu me vi novamente na minha cama, meu Deus, que maravilha, e eu não lembro nada da canção, eu só lembro que ela falava uma palavra, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso é o Senhor Jesus, maravilhoso é o Senhor Jesus, maravilhoso Ele é o maravilhoso, Ele é Senhor da nossa vida, toda a glória, toda a honra e todo louvor pertence a Ele, Ele é o Rei do universo, Ele é o Rei soberano sobre tudo e todos, Ele é maravilhoso, aleluia! Maravilhoso, aleluia. O céu será um lugar para lá de maravilhoso, porque nós cantaremos e louvaremos o Senhor Jesus, nada mais interessará lá, a não ser o Senhor da glória, aleluia. O Senhor da glória, Ele é maravilhoso, maravilhoso. O reino de Deus é o governo de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é se colocar sob o domínio do governo, da autoridade de Deus. Precisamos buscar isso, decidir sobre isso, amar estar debaixo do governo de Deus. Eu sei, Deus é soberano e poderoso, Ele poderia muito bem arrombar a porta, mas Ele diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então entrarei com ele. Você precisa abrir a porta, para que Deus governe a sua vida. O reino de Deus é o governo, você precisa ser resgatado, redimido por Cristo. Mas para isso você tem que negar-se a si mesmo. Lembre, escolha significa deixar coisas para trás. Jesus disse em Lucas, os irmãos já estão apavorados com o horário, não, glória a Deus, aleluia. Pensei que a irmã veio aqui porque a comida vai azedar, não vai, aleluia. Vamos orar, o maná dura o dia inteiro, só não pode guardar para o outro dia, aleluia, glória a Deus. Como hoje não é sábado, então, Então Jesus disse, volta logo, pastor. Então Jesus disse em Lucas, capítulo 9, verso 23, glória a Deus, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a cada dia a sua cruz, e siga-me. É um negar-se a si mesmo, aleluia. Precisamos sair do trono da nossa vida, preste atenção, o trono da nossa vida, porque enquanto estivermos assentados no trono da nossa vida, achamos que governamos, mas não governamos nada, o governo é Satanás. Mas quando descemos do trono e nos sujeitamos a Cristo, então o seu reino começa a ser realizado em nós, o governo dele. Reino tem um rei, e esse rei não sou eu, não é você, este rei é Jesus, Ele é o rei, aleluia, Ele é o rei, nós nos sujeitamos a Cristo, O texto que lemos fala sobre os tesouros deste mundo, e o nosso eu quer possuir os tesouros deste mundo, mas aquele que está no reino de Deus, precisa renunciar o seu eu. Renunciar o eu não é fácil, negar-se a si mesmo não é fácil,
Sabe quando a gente tem a resposta para dar na cara do outro e a gente tem que fechar a boca e ficar quieto? Sabe quando a gente tem aquele desejo de falar, agora eu vou falar, argumentos não me faltam, agora eu vou detonar com tudo, ele vai sair daqui com 2 quentes e 10 fervendo. Sabe, aí Deus fala, Deus fez isso comigo esse tempo atrás, Deus fez isso comigo. Alguém começou a falar monte de coisa, e eu tinha aquilo, vinha até aqui em cima para falar, e voltava, vinha aqui em cima, eu vou falar, e aquilo vinha a pessoa falando, e me criticando, e me colocando para baixo, o tempo todo, e falando, e aí o Espírito Santo, de repente, fala ao meu coração, você tem que fazer agora uma coisa. Eu disse, o quê? Peça perdão a essa pessoa. Diz, meu Deus, mas ela está errada. E o Espírito Santo falou, peça perdão. Eu disse, amém, eu quero te pedir perdão. E quebrou o coração da pessoa imediatamente. Aleluia. Precisamos viver a vida do Espírito na nossa vida. Aleluia. Precisamos. Glória a Deus. Pode falar em línguas de vez em quando, Murilo? Aleluia. De vez em quando não dá para segurar, o poder é muito grande do Senhor, nos toma, aleluia. Cacá é mais da língua, glória a Deus. Romanos capítulo 14, verso 17 diz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito, aleluia. Você está com fome? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça e paz no Espírito. Jesus ficava sem comer, e a família dele ficava apavorada, ia lá, está ficando maluco, não come mais, a família ia tentar resgatá-lo. Ele disse, eu tenho uma comida para comer, é estar na presença do meu Pai, é ouvir a falar do meu Pai. Essa é a nossa comida, aleluia. Tem pessoas que vivem para comer e beber, isso não é o reino de Deus, não é. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é entender que não vivemos para comida e bebida, mas para Cristo, para a alegria do Espírito Santo. Priorizar o reino é priorizar uma vida de sujeição ao governo de Deus. As igrejas, de uma forma geral, estão enganadas, porque acham que priorizar o reino de Deus é banquetes, é festa, é comida e a bebida. Isso a gente pode até fazer os nossos banquetes, onde estava gostoso, o estrogonofe abençoado, aleluia, glória a Deus, uma bênção do Senhor. Mas o reino de Deus é muito mais do que estrogonofe, é muito mais do que lanche após o culto, é muito mais do que pizza após o culto, é muito mais do que churrascada entre os irmãos. O reino de Deus é alegria e poder no Espírito, aleluia. Então, o reino de Deus é o governo de Deus sobre nós. Segundo ponto, segundo ponto, mas também o reino de Deus. Aleluia, segundo, foi vários, agora é o segundo. Segundo, o reino de Deus é viver a centralidade e a exclusividade de Cristo em nossas vidas. O pastor citou isso quando estava aqui. Viver a centralidade, aleluia. Glória a Deus, viver a centralidade e a exclusividade de Cristo em nossas vidas, isto é viver o reino. Viver o reino é ter Cristo como centro das nossas vidas. A centralidade de Cristo é absolutamente fundamental. Cristo precisa ser exclusivo para você, precisa ser exclusivo. Cristo precisa ser mais importante que o teu trabalho, mais importante que a tua esposa, mais importante que o teu marido, mais importante que os teus filhos, mais importante que a tua igreja local, mais importante que o teu pastor, mais importante do que você mesmo, mais importante do que a tua saúde. Cristo precisa ser o centro da sua vida exclusivamente. Não dá para ter Cristo e mais outras coisas, não dá. Eu fui orar para uma pessoa no hospital, estava
na UTI, em estado grave, nós oramos, e essa pessoa saiu da UTI. E quando saiu da UTI, a irmã dessa pessoa mandou uma mensagem para mim no WhatsApp, uma mensagem encaminhada para todo mundo, e dizia assim: para a honra e glória de Cristo, e citou mais 2 santos no meio. Ele disse: ele saiu da UTI. Imediatamente eu respondi o WhatsApp dizendo: honra e glória exclusivamente a Cristo Jesus. Eu não vou dar honra para nenhum santo, para ninguém. Eu vou dar honra somente a quem merece a honra, e quem merece a honra é o Senhor Jesus. Ele é o dono de toda a honra e toda a glória. Não tem pastor que terá honra. Não, a honra é de Cristo Jesus. Não há santo que tenha honra. A honra é unicamente do Senhor, aleluia. Unicamente, exclusivamente, não há outro. A exclusividade de Cristo é essencial. Atos capítulo 4, verso 12 diz: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Em nenhum outro há salvação. Nenhum outro há salvação. Não há outro Rei do universo, não há outro. A salvação nossa está em Jesus. Então, prioridade é o reino de Deus. Esta é a prioridade do cristão. O que é o reino? É o governo, é a vida de exclusividade e centralidade de Cristo. São 10 para as 10, vamos parar 10 horas, certo? Tomamos um café. Agora é tudo em inglês aqui, coffee break. E depois voltamos. Oh, glória a Deus, aleluia. A voz do Senhor falando, aleluia. Priorizar o reino é priorizar a glória, obrigado, Senhor. Priorizar a centralidade de Cristo em tudo que fazemos. Em terceiro lugar, eu quero dizer que o reino de Deus também é revelado em 1 Coríntios capítulo 4, verso 20, onde diz: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder, aleluia. O reino de Deus consiste não em palavras. Eu estou cansado de palavras que não têm poder. Palavras de pastores sem poder. Palavras de missionários que não têm poder. Não. O reino de Deus não consiste em palavras. O reino de Deus é a vida no poder do Espírito Santo. O reino de Deus, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus é a vida no poder do Espírito Santo. Irmãos amados, vivemos uma carência de poder nas igrejas. Hoje nós temos muito show pirotécnico nas igrejas, mas nada de poder. Temos mensagens eloquentes, muito bem elaboradas, engraçadas às vezes, teologicamente bem estruturadas, mas zero de poder. A prioridade da igreja é o poder do Espírito Santo. Me lembro do meu antigo pastor José Augusto dos Santos. Eu era um adolescente. E quem diz que adolescente não pode ser cheio do poder de Deus, fica inventando estratégias e mais estratégias, vamos fazer isso, fazer aquilo, fazer agora, para os adolescentes, e os adolescentes nunca se convertem, porque nunca entram em contato com o poder do Espírito Santo. Eu me lembro que eu era um adolescente sentado nos cultos de domingo à noite, e quando o pastor José Augusto dos Santos, um homem velhinho, cabelo branco, subia no púlpito e abria a palavra e começava a pregar, o poder invadia a igreja, e a gente queria pular dos bancos de alegria na presença do Senhor. E quando ia acabando a mensagem, eu falava: pelo amor de Deus, não acaba essa mensagem, deixa Deus te usar. E Deus a usando, e a graça enchendo os corações. Eu não me conformo com igrejas frias e vazias, sem o poder do Espírito Santo. Nós precisamos do poder de Deus entre nós, aleluia. Precisamos do poder de Deus sobre a nossa vida.
uma missionária contando a história de inauguraram igrejas em muitos lugares no mundo. E chega um lugar aonde havia um homem na sociedade, um homem, um influente cirurgião, rico, famoso, mas praticamente tetraplégico. E ele gastou o seu dinheiro visitando todos os médicos e cirurgiões do mundo, e ninguém dava nada de esperança para esse homem. Um dia o filho dele encontrou um folheto que dizia: Jesus cura. E o filho disse: pai, vamos nessa igreja. O pai olhou e disse: ah, meu filho, já visitei os melhores cirurgiões do mundo, uma igrejola dessa, uma igrejinha aí, vai ter cura? Eu disse: pai, vamos. Botou o pai numa cadeira de roda e começou a empurrar. E quando aquela cadeira entrou na reunião dos irmãos, aquele homem sentiu um soco nas costas e deu um pulo da cadeira de roda e começou a andar em nome de Jesus. Aleluia! Poder do Espírito Santo. Os irmãos da Rua Azusa, no começo do século XX, se reuniam, e o poder nos Estados Unidos do Espírito Santo era tão grande, que as pessoas que iam chegando para a reunião da igreja, a quarteirões de distância, caíam no chão de joelhos, por causa do poder de Deus. Estava lendo o testemunho de um irmão, que Deus levantou entre aqueles irmãos da Rua Azusa, e ele orava por cegos, e ele já tinha orado e tinha visto a cura de mais de 50 cegos, para a glória de Deus. E alguém pergunta: então qual foi a cura mais impressionante que você já viu nesta área? Ele disse: um dia veio uma mulher, e ela era cega de nascença, e ela tinha um defeito no olho, porque não tinha nem a parte branca do olho, era tudo preto. Ela tinha sido cega desde a nascença. Então de repente essa mulher veio, e ele começou a orar por esta mulher, e quando ele acabou a oração, ela abriu o olho, e quando ela abriu o olho, ela deu um grito que ele assustou e pulou para trás, naquele momento, porque ela começava a enxergar para a glória de Deus. Aleluia! Jesus cura, Jesus cura, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus salva, Jesus transforma, Jesus modifica, Jesus dá a vida. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Pastor, não consigo pregar mais calmo, não sei o que acontece. Aleluia! Oh, glória! A prioridade da igreja é o poder do Espírito Santo. A prioridade não é nem encher de gente, é o poder do Espírito Santo. Se você já está debaixo do governo de Jesus, se já tem Cristo como centro da sua vida, então agora o próximo passo é o poder do Espírito Santo. Não podemos viver sem o poder do Espírito Santo. Não podemos vencer sem o poder do Espírito Santo. Não temos como continuar frios e vazios, sem vida. Precisamos do poder do Espírito. O poder do Espírito foi exemplificado na vida de Adão. Quando Deus fez o homem do pó da terra, Ele o fez uma massa que não tinha vida. O homem tinha corpo, mas não tinha vida. Até o momento em que Deus soprou na narina do homem, e então entrou o fôlego de vida, e veio o homem, se torna uma alma vivente. Aquilo era uma metáfora da igreja. Cristo formou a igreja, mas disse para a igreja: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E os irmãos ficaram orando lá em Jerusalém durante 10 dias, quando de repente o som de um vento, e espírito no grego pneuma, que significa espírito, vento, hálito e sopro, é tudo a mesma coisa. Então o som de um vento foi chegando, porque o hálito de Deus estava se aproximando, e então encheu todos que estavam na casa, e eles começaram a falar em línguas estranhas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem, e foram cheios do poder, e a igreja encheu-se de vida, e saíram a evangelizar o mundo. Aleluia! Glória a Deus. Fala glória a Deus, Marílio. Glória a Deus, aleluia.
Precisamos do poder do Espírito. A palavra de Deus nos diz em Gálatas 5,16: andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Andar em espírito é o que a igreja necessita. Eu vou te falar uma coisa hoje. Se querem priorizar o que é preciso priorizar, então você tem que andar em espírito. Andar no espírito é a nossa prioridade. Isso é o reino de Deus, aleluia. Andar no espírito é o contrário de andar na carne. Tem muita gente andando na carne e acha que está vivendo a prioridade, andando na carne. Não, Senhor. Ou você anda em espírito, ou o reino não é prioridade sobre a tua vida. Não importa o que você faça ou o que você diga, ou você anda em espírito, ou não está priorizando o reino de Deus. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. Em último lugar, não só buscai o reino de Deus, mas buscai o reino de Deus e a sua justiça. E a sua justiça. Isso significa que o reino de Deus traz junto com ele a justiça. E aí a pergunta: o que é a justiça de Deus? O que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é a integridade moral impecável de Deus. Isso é a justiça de Deus. A justiça de Deus é o status de salvação concedido aos crentes em Cristo. É ser aceitável diante de Deus. Isso é a justiça de Deus. A justiça de Deus é a vida trabalhada pelo Espírito, que se conforme aos padrões de Deus e não aos padrões do mundo. Isso é a justiça, é quando Deus te torna justo. Aí sim, irmãos, vimos que a prioridade do cristão é o governo de Deus em sua vida. Que a prioridade do cristão é exclusivamente a centralidade de Cristo em sua vida. Vimos que a prioridade do cristão é uma vida no poder do Espírito. E agora, para finalizar essa parte, vemos que a prioridade do cristão é uma vida de santidade na presença de Deus. Isso é a justiça de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus e a sua justiça se manifestam em uma vida de santidade, uma vida de integridade moral. Preste atenção. E hoje em dia estão se levantando contra a moralidade. Estão se levantando contra a moral judaica cristã. Eu já vivi no meio da academia muitos anos da minha vida, muitos anos, vi gente lá se levantando: não, eu não concordo com a moral judaica cristã. Então você não concorda com a palavra de Deus, porque foi Deus que passou a moralidade para os judeus e para o cristianismo, foi Deus que passou. Então nós precisamos de uma vida íntegra. A íntegra anda na minha presença e ser perfeito. Tem gente que acha que pode ser cheio do Espírito Santo vivendo de qualquer jeito, maltratando a esposa dentro de casa, espancando os filhos dentro de casa, maltratando, xingando o marido, falando impropérios para o marido dentro de casa, enganando as pessoas na rua, ludibriando os outros, cometendo toda a espécie de carnalidade, de imoralidade sexual. Jovens que já estão indo para a cama uns com os outros, pais que aceitam filhos dentro de casa tendo relacionamento sexual. Eu vou falar uma coisa para você: eu não tenho nada a ver com a sua vida, mas eu tenho tudo a ver com a palavra de Deus, e a palavra de Deus me manda dizer esta manhã para você que é pai e mãe, que tem filhos que já estão na idade de namorar, e esses filhos dizem: pai, eu trouxe a minha namorada para dormir com ela dentro de casa. A tua casa é um santuário de Deus, você não pode aceitar isso. Mas eles vão para os motéis da vida, problema é deles, vá para onde quiser, mas dentro da minha casa, quem manda sou eu. Você é o sacerdote da tua casa, marido, você é o sacerdote da tua família. Eu vejo muitas casas em que as mulheres estão tomando a posição de mandar no marido. Misericórdia, de uma miséria, de uma vida social completamente errada, segundo a palavra de Deus, porque o homem é a cabeça da
mulher, é você que decide dentro da tua casa, meu irmão. E se você diz, não vai dormir, não vai ter prostituição na minha casa, não vai ter droga na minha casa, não vai ter bebedeira na minha casa, quem manda é você, e Deus honrará a tua palavra, e o Espírito encherá a tua família, aleluia. Muita gente está perdendo o poder do Espírito Santo, e está não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Muita gente está perdendo o poder do Espírito Santo na vida, porque está aceitando o pecado, ou pratica ou aceita. Deus é um Deus de santidade, sede santo, porque eu sou santo. Sede santo. Hebreus capítulo 12, verso 28 e verso 29 diz, por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, o nosso reino não pode ser abalado, porque ele é do céu, aleluia, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é o quê? Um fogo consumidor. Preste atenção, Hebreus, Novo Testamento, diz que Deus é um fogo consumidor. Hoje em dia as pessoas falam muito, Deus é um Deus de amor, e esse amor é um amor adulterado, é um amor completamente lascivo. Não, esse amor não é o Deus realmente é amor, mas nem tudo que é amor é de Deus, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então o amor de Deus é íntegro, é verdadeiro, mas Deus, ao mesmo tempo que é amor, também é um fogo consumidor. E quando se fala de fogo consumidor, nós estamos falando de juízo. Deus também é um Deus de juízo. Então, quando queremos servir ao Senhor, devemos procurar agradá-lo com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Ou seja, Deus é um Deus de juízo, e a santidade Deus não negocia. Eu vou falar uma coisa para vocês, nós brasileiros queremos dar jeitinho em tudo, e os pastores hoje dão jeitinho para toda. Vai dar um jeitinho que dá certo, dá um jeitinho que dá certo, será cobrada de tuas mãos, aqueles jeitinhos que tu tens dado, que não tem nada a ver com a minha palavra, porque eu não negocio a santidade, diz o Senhor. Sede santos, porque eu sou santo. Buscai a santidade, segui a paz com todos, diz Hebreus, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus não negocia a santidade. Quer viver o reino de Deus, viva uma vida de santidade na presença do Senhor. Diga não ao pecado, é difícil, mas tem que dizer. Santidade é um imperativo para quem quer buscar priorizar o reino de Deus. Não se pode ter uma vida de reino de qualquer jeito. Muitos jovens estão enganados, muitos pastores estão brincando de evangelho, muitos membros de igreja estão vivendo uma vida fora dos padrões de Deus, da santidade. Então precisamos priorizar o reino de Deus e sua justiça, amém? Aleluia. Isso acontece quando em nossa vida se manifestar o governo de Deus, a exclusividade e centralidade de Cristo, o poder do Espírito Santo e uma vida de santidade na presença do Senhor. Vamos ficar em pé. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, ouvimos a Tua palavra esta manhã e queremos uma vida que busque em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça. Age na nossa vida, Senhor, esta manhã. Pelo poder do Teu Espírito Santo, marca a nossa realidade pessoal. Transforma a nossa alma, transforma a nossa vida. Faz de nós vasos em santidade diante do Senhor, que carreguem o poder do Teu Espírito Santo todos os dias, que vivam uma vida entregue ao Teu governo, ao Teu domínio, que vivam uma vida centralizando Cristo dentro de nós, exclusivamente o Senhor, exclusivamente o Senhor, e que toda a glória, e toda a honra, e todo o louvor sejam dados somente ao Senhor, em nome de Jesus,
Amém. Deus abençoe.